Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos os meus amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós teremos nesse momento um estudo da Palavra de Deus, onde o tema é bastante forte. O Senhor nos tem inquietado muito o nosso coração, para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor a respeito do tempo atual que estamos vivendo. E nós vamos abordar aqui um tema muito forte. É sobre o povo correndo, buscando falsos profetas e falsos pastores. Isso é uma realidade nos nossos dias, nos nossos tempos, e nós precisamos estar apercebidos, porque a palavra de Deus diz: nos últimos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então que você possa, meu amado irmão, estar apercebido do que está acontecendo hoje. Às vezes na sua igreja, na sua cidade, na sua região, mas o fato é que isso está acontecendo. Então que o teu coração, ele se volte para o primeiro amor, que o teu coração se volte tão somente para o Senhor. Não seja um sonhador, mas seja um servo de Deus, buscando a palavra do Senhor. E meus amados irmãos, quero convidar aqueles que puderem nesse momento, para que nós possamos fazer uma breve oração. Porque o peso desse assunto ele é muito grande. E nós precisamos estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, para que possamos ter condições de absorver a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor e principalmente aplicar a palavra do Senhor. Se você puder, feche os olhos para que possamos orar ao Senhor. Teu nome seja adorado e glorificado, Jesus. A Ti nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, diante de um assunto tão sério e tão importante, a respeito desse tempo que estamos vivendo, me ensine, Pai, aqui a Tua palavra. Ensine a palavra a todos que a ouvirem, Senhor. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para absorvermos o Teu ensino. Porque a Tua palavra ela é viva. Que nós não sejamos enganados, mas que nós possamos estar alicerçados na rocha viva. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, Pai, por este momento em que a palavra do Senhor será ministrada aqui. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de trazer as considerações, de trazer os assuntos, os versículos, a palavra, mas também que o Teu Espírito Santo ele tenha total liberdade de agir nos nossos corações. Que nós possamos ser exortados, que nós possamos alinhar a nossa vida, que possamos voltar ao caminho estreito, porque muitos saíram do caminho estreito e estão agora no caminho largo, o caminho da facilidade, mas é o caminho da morte também. Por isso nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, nos alinhe com a Tua verdade, com a Tua palavra, clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos no tempo dos falsos profetas, falsos pastores. Meu amado irmão, quando você olha tudo o que está acontecendo no meio do Evangelho, Paulo mesmo diz em Gálatas outro Evangelho, mas ele mesmo diz que não há outro Evangelho. Irmãos, as pessoas buscando facilidades para si. As pessoas querendo a igreja, indo a um culto, mas como se fosse um mero compromisso. Vão a um culto e dizem o seguinte: eu vou buscar uma bênção de Deus. Mas poucos nesta hora estão dizendo: eu vou buscar o Deus da bênção. Eu vou buscar o Senhor. E culto, meus irmãos, não é buscar.
Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em todo o tempo, nós vamos entender que culto sempre foi levar ao Senhor algo, entregar ao Senhor. Quando nós olhamos para o culto levítico do Antigo Testamento, era necessário que as pessoas separassem um cordeiro para levar até o sacerdote, apresentar esse cordeiro ao sacerdote. O cordeiro era imolado, mas deveria ser um cordeiro perfeito. E o pecador, ele saía para casa justificado pela morte do cordeiro. Então o culto sempre foi levar algo a Deus, apresentar a oferta, e a maior oferta que eu e você podemos apresentar ao Senhor é a oferta primeira, a oferta do coração. É apresentarmos a nossa vida na presença do Senhor. Tanto é que Provérbios, a palavra do Senhor vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração. A palavra do Senhor diz: filho, eu quero o teu coração. Meus irmãos, é uma palavra incisiva do Senhor sobre as nossas vidas, dizendo: filho, me dá o teu coração. Mas o nosso coração nesta hora está longe de Deus. O nosso coração está longe do Senhor, porque nós temos outros compromissos. Será que, meus irmãos, nós podemos verdadeiramente dizer que nós cumprimos os 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus ele nos traz nos evangelhos? Que amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos? Será que, meus irmãos, nós verdadeiramente podemos dizer que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Se o Senhor falar agora, meu querido irmão, para você, ou falar para mim agora: meu filho, a partir desse momento você larga tudo o que você está fazendo e você vai para uma terra que eu vou te mandar. Você vai sair do lugar que você está e você vai ir para onde eu te enviar. Você iria? Irmãos, nós estamos num tempo em que nós colocamos regras. Nós não estamos obedecendo as regras de Deus, nós colocamos as regras para Deus. Nós ditamos para Deus as regras. Nós dizemos: Senhor, eu quero assim, eu quero daquele jeito, porque é assim que eu preciso. Nós estamos assim. Nós estamos buscando facilidades. Estamos buscando meios para satisfazer as nossas vontades. E nós não estamos interessados na vontade de Deus. Que eu e você, meu querido irmão, nós possamos analisar a nossa vida. Até que ponto eu estou verdadeiramente disposto a obedecer ao Senhor? Quando o Senhor chama Abraão, o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele partiu, foi. Ele não questionou. Hoje, meus amados irmãos, quando você levanta, ou quando você separa um missionário para ir para algum lugar, a primeira coisa é: como eu vou sobreviver? Como é que eu vou ir? Qual será o meu salário? O que eu devo fazer? Muitas perguntas, muitas indagações. Mas quantos de nós estão dispostos a verdadeiramente entregar a vida a Cristo e obedecer aquilo que é da vontade do Senhor? O Senhor Jesus, meus amados irmãos, na véspera da sua morte, no momento de oração, de uma agonia muito grande, ele vai dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus, ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E não foi da vontade do Senhor tirar aquele cálice do Senhor Jesus. Não foi da vontade do Pai.
uma oração não atendida para que o propósito de Deus fosse cumprido pela minha vida e pela tua vida. Quero dizer algo aqui, meus irmãos. A situação financeira que você está passando, às vezes, é providência de Deus. A doença, às vezes, em você ou na sua família, é providência de Deus. As frustrações, às vezes, são providência de Deus para que nós possamos aprender a nos render na presença do Senhor. Nem toda doença é do diabo. Às vezes nós culpamos o diabo, mas não é assim, desta forma. Basta olhar para Jó. Lembrem de Eliseu. Basta olhar para Isaac. Estava cego. Não foi providência de Deus? Para que os propósitos de Deus, que são superiores aos nossos propósitos, fossem cumpridos? Então, diante de tudo isso, meus amados irmãos, nós estamos no tempo em que nós estamos seguindo. Quando eu falo nós, muitos de nós, do nosso meio, das nossas congregações, das nossas igrejas, estão seguindo homens falsos, profetas falsos, pastores falsos. Porque o homem quer facilidade, as pessoas querem facilidade. Quem de fato, meus amados irmãos, está interessado em pagar um preço de joelhos, oração, jejum? Quem está disposto a levantar de madrugada e orar 2, 3 horas na presença do Senhor? Poucos. Nós estamos no tempo, e a própria Bíblia fala em Lucas, a respeito dos últimos tempos. A palavra do Senhor vai dizer, o Senhor Jesus vai perguntar, porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? As pessoas creem em muita coisa, mas não creem em Jesus. Aceitar Jesus, meus irmãos, qualquer um aceita, me perdoe aqui pela franqueza, qualquer um aceita Jesus. Agora, entregar a vida a Cristo são poucos. Por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer que o caminho ele é extremamente estreito. Jesus vai mais longe, Jesus vai dizer que o caminho ele é apertado. E são poucos os que encontram neste caminho. As pessoas querem a porta larga, aonde podem entrar com as libertinagens. E hoje se dá o nome disso, dizendo que isso é liberdade. Nunca foi liberdade, meus amados irmãos. O caminho largo é o caminho da libertinagem. Livre é aquele que está na presença de Cristo, aquele que entregou sua vida a Cristo. Esse é verdadeiramente livre. A palavra do Senhor diz, onde está o Espírito, aí tem liberdade. A liberdade está em Cristo. A liberdade está no Senhor. Quando nós verdadeiramente entregamos a vida ao Senhor. Mas as pessoas vão para as igrejas. E meus amados irmãos, eu posso dizer para os amados irmãos, eu estou extremamente triste com aquilo que eu vejo dentro da igreja no horário do culto. Quem hoje ainda leva a Bíblia quando vai para o culto? Meus irmãos, ninguém esquece celular. Você já percebeu? Celular ninguém esquece. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, quantos estão levando? Quando o celular começa a descarregar nas nossas casas, nós saímos correndo atrás do carregador, porque o celular não pode ficar sem bateria. Mas quantos de nós correm atrás da palavra de Deus quando a nossa bateria espiritual ela começa a ficar fraca? Quantos de nós vai ao joelho? Quantos de nós vão buscar o Senhor? Poucos. Mas esse é o tempo.
Esse é o tempo. Meus irmãos, as pessoas vão para as igrejas e estão interessadas para ver o que está no Instagram. Eu vejo irmãos no culto acessando o Instagram, acessando o WhatsApp durante o culto. Aí eu pergunto, vão fazer o que na igreja? Vão verdadeiramente adorar a Deus? Estão lá para adorar o Senhor? Estão lá para prestar um culto a Deus? Meus irmãos, nós estamos nesse tempo. Vejo pessoas fora da igreja durante o culto, se reúnem em panelinhas para falar de outros assuntos, falar da vida alheia, mas não estão lá para adorar o Senhor. Esse é o quadro da situação de hoje. Hoje está assim. Mas, meus irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos o que o Senhor Jesus já nos alertava. O Senhor Jesus dava alertas a respeito desse tempo. E nós vamos começar, meus irmãos, em Mateus 24. Certa vez os discípulos perguntaram, Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus vai trazer aqui, meus amados irmãos, uma série de sinais. Só que Jesus ele vai começar falando a respeito dos falsos profetas, falsos ensinos. E quando nós olhamos para Mateus 24, versículo 4, o Senhor Jesus vai dizer, então Jesus lhes revelou, cuidado, que ninguém vos seduza. Jesus ele dá uma palavra de alerta, ele diz, cuidado, porque a sedução vai vir sobre a vossa vida. Ele diz, cuidado, que ninguém vos seduza. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o tempo, e hoje nós estamos no tempo da sedução. Nós estamos no tempo da carnalidade. Nós estamos no tempo do culto aos corpos. Nós estamos no tempo em que o pecado foi suavizado. Meus amados irmãos, eu tenho falado com muitos irmãos. E há pouco tempo eu ouvi o testemunho de um irmão que está há muito tempo na igreja. E ele disse, pastor, naquele tempo, isso era pecado e hoje não é mais considerado pecado. Meus irmãos, nós estamos suavizando o pecado. Nós estamos chamando o pecado de uma fase, de uma situação. Nós estamos dando tantos nomes. Estamos trocando para suavizar aquilo que não deve ser suavizado. E Jesus ele vai dizer, cuidado, cuidado, que ninguém vos seduza. Jesus vai dizer, trazer para nós um alerta, vai dizer, cuidado, que ninguém vos seduza. E ele vai continuar dizendo, porque muitos virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitos. São aqueles que vêm em nome de Jesus. E hoje, meus irmãos, pasmem, nós temos no mundo muitos Cristos, que se dizem Cristos. Muitos. Em muitos países, inclusive no Brasil, nós temos um falso, que se diz Cristo. E Jesus vai dizer, desencaminharão muitas pessoas. Há muitas pessoas seguindo os falsos. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, estar alertas em relação a isso. Eu e você, nós temos a obrigação, à luz das Escrituras, de nós estarmos alertas. O Senhor diz mais, no versículo 10 de Mateus 24, nessa época, olha o que o Senhor Jesus vai dizer, trazendo para os nossos dias, nós estamos no tempo do fim, o projeto de Deus está se encerrando, a porta da graça vai ser fechada, e Jesus ele vai dizer, nessa época,
muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Irmãos, nós estamos no tempo em que as pessoas vão na igreja com a mesma boca que estão cantando um louvor, também estão falando mal dos irmãos. Meus amados irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos verificar, meus irmãos, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Nós não encontramos as religiões do mal, nós não encontramos aquilo que não serve a Deus falando mal entre eles, mas nós encontramos pessoas que estão dentro das igrejas falando mal dos próprios irmãos. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor diz que nesta época, nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Muitas vezes, meus irmãos, é irmão falando mal do irmão. São pessoas falando mal do pastor. Pessoas falando mal dos líderes que Deus levantou. Nós estamos nesse tempo. Só que a Bíblia vai trazer aqui, meus irmãos, que nesta época, em que as pessoas estarão uma odiando as outras. O que diz a palavra no versículo 11? Então, olha que poderoso. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Meus irmãos, quero trazer uma colocação aqui. Eu gostaria que os irmãos entendessem algo. Por que nós temos traficantes? Porque nós temos clientes que consomem esse produto. Por que nós temos tantos roubos de cargas, por exemplo? Porque nós temos aqueles que receptam as mercadorias, vendem. Por que nós temos prostitutas? Porque nós temos alguém que paga. E por que nós temos falsos profetas? Porque nós temos pessoas que dão ouvidos aos falsos profetas. Só existem falsos profetas porque nós temos pessoas que querem ouvir os falsos. Mas Jesus traz um alerta que nesse tempo, quando as pessoas estarão se odiando umas outras, e é nesse tempo, então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Meus irmãos, nós ficamos chocados, nós ficamos estarrecidos daquilo que está acontecendo hoje. Que tipo de cultos estão apresentando a Deus? Nós estamos cheios no nosso país de falsos profetas. Revelações, revelações, revelações. Mas que provém do coração do homem, mas que provém dos lábios de Satanás e não provém de Deus. E as pessoas correm, meus irmãos, atrás disso. As pessoas correm atrás de ventos de doutrina. As pessoas correm. Porque Jesus vai perguntar a respeito de João Batista, porventura, é uma cana agitada pelo vento? Mas as pessoas correm atrás de canas agitadas pelo vento. O vento vem de um lado, as pessoas vão para lá. O vento muda de direção, as pessoas vão para lá. As pessoas vão atrás de movimentos, mas não abrem a Bíblia para ler e para ouvir aquilo que Deus tem a falar. Meus irmãos, nós estamos num tempo. Eu posso dizer para os amados irmãos, nós estamos vivendo isso aqui na minha cidade, na minha igreja que eu frequento. Irmãos, o Senhor tem estabelecido culto de oração e ensino
Poucas pessoas frequentam culto de oração e ensino. As pessoas não querem mais a palavra do Senhor. As pessoas não querem orar mais. Agora você diz, você anuncia que vai chegar um profeta de outro lugar, que ele revela toda a tua vida. A igreja fica assim, a igreja fica lotada. Meus irmãos, não estou dizendo que não há revelação, tem sim. Eu fui alcançado por uma revelação de Deus. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, de acordo com a palavra do Senhor, no versículo 11, então falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. De que forma que estão enganando? Dizendo que receberam uma revelação de Deus e não era Deus falando. Falsos profetas dizendo, olha, está entrando um anjo na igreja e não é anjo do Senhor. As pessoas nunca viram nada e estão enganando a muitos. Falsos pastores que apacentam a si mesmos. Vamos continuar lendo aqui, meus irmãos. Versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Que nós possamos olhar em nós, como é que está o nosso coração? Porventura, o nosso coração já não está sendo um coração gelado? Porventura, já não esfriou o amor de Deus na nossa vida? Nós ainda temos compaixão, nós ainda temos amor por pessoas? O Senhor Jesus ele vai dizer, meus amados irmãos, que nós precisamos perdoar a todas as pessoas, independente daquilo que nos fizeram. Você não perdoar uma pessoa é um pecado imperdoável. Na Bíblia nós temos 3 pecados que são imperdoáveis, e um deles é você não perdoar uma outra pessoa. Não importa o que essa pessoa fez para você um dia, se você não liberar perdão, você não recebe o perdão de Deus. Isso está em Mateus 6, dentro da oração do Pai Nosso, e logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus explica isso. Se você não perdoar, você não recebe o perdão de Deus, meu irmão. Será que nós entendemos como isso é grave para as nossas vidas? Será que nós entendemos como isso é profundo? Então o amor esfriou entre as pessoas não se amam mais. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Versículo 23 de Mateus 24. Então, se alguém vos disser, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, meus irmãos. Cuidado. Cuidado. Muitas coisas estão sendo orquestradas nesta hora. Você vai olhar para o céu em pouco tempo e você vai dizer, você vai ver muitas coisas. Não acrediteis, meus irmãos. Existem inúmeros projetos nesta hora para você acreditar em muitas coisas, e uma delas, meus irmãos, eu vou dizer aqui. Você vai ver muitas imagens no céu, como Cristo descendo, e não é Cristo. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, a Bíblia diz, não acrediteis. Você vai olhar para cima, você vai ver, parece uma nave chegando, ET chegando. Não acrediteis, meus irmãos, isso é mentira para o tempo do fim. Está sendo tudo orquestrado nesta hora. Se possível, até os eleitos seriam enganados, diz a palavra do Senhor. E é o próximo versículo que nós vamos ler aqui, versículo 24. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vejam, meus irmãos, que os falsos profetas, eles se apresentam fazendo sinais. Eles não vêm de mãos vazias, eles vêm fazendo sinais e grandes prodígios,
grandes milagres, diz a palavra do Senhor. Os falsos profetas vão fazer sinais. Mas a palavra do Senhor diz que, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Meus irmãos, que nós possamos entender o que está acontecendo. Hoje nós temos uma multidão de pessoas correndo atrás dos ditos profetas e, na verdade, cumpre-se a palavra. Cumpre-se a palavra. Apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Versículo 25. Vede que eu vos pré-anunciei a vós. Jesus dizendo, eu estou alertando vocês. Eu estou trazendo para vocês um recado, uma direção. Eu estou alertando. É Jesus dizendo, eu estou alertando aquilo que vai acontecer. Isso foi há 2000 anos, meus irmãos. E nós estamos nos dias. Esta palavra se cumpre hoje, nos nossos dias. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa. Não acrediteis. Meus irmãos, quero te alertar, querido irmão. Não vá atrás de ondas nesta hora. Não vá atrás de ventos de doutrina. Não vá atrás de movimentos. Vá para o joelho. Vá para a palavra do Senhor. Vá para a oração. Vá para o jejum. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos um amigo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo não vai mentir para você. O Espírito Santo vai dirigir. Ele é o consolador, mas ele dá a direção. Não busque homens nesta hora, busque o Senhor. Busque a presença do Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem a direção certa para a tua vida, Ele vai te direcionar em todas as coisas. E meus amados irmãos, ontem, eu digo para os irmãos ontem eu recebi um áudio maravilhoso de um amado irmão querido, um servo de Deus chorando. Chorando. Porque as pessoas resolveram antecipar o culto. O culto era às 19 horas de sábado. Resolveram antecipar o culto e fazer um culto rapidinho de alguns minutos, para que a igreja pudesse ir para casa assistir o jogo do futebol, porque o Brasil iria jogar. Meus irmãos, nós estamos exatamente assim. As pessoas valorizando mais o futebol do que a Cristo. As pessoas correndo atrás de coisas desta vida, mas não buscam o Senhor. Não buscam aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue por mim e por você. As pessoas preferem o futebol do que abrir a palavra, do que estar em oração. Meus irmãos, ontem mesmo na igreja, conversando com o amado irmão a respeito de um evento na igreja, e alguém alertou, olha, nesse dia não dá para fazer esse evento porque vai ter jogo do futebol, vai ter futebol, o Brasil vai jogar nesse dia, nós temos que cancelar esse evento na igreja. Irmãos, é nessa hora é assim que nós estamos. Nós estamos preferindo o futebol do que buscar a Cristo. Meus irmãos, nós estamos no tempo dos falsos. Cristo não está sendo mais importante. As pessoas querem movimentos. Mas eu quero trazer aqui, meu querido e amado irmão, você que me ouve. A culpa é nossa. Os falsos profetas, eles aproveitam a situação porque tem clientes, tem alguém disposto a pagar. E nós já vamos verificar isso, meus amados irmãos, porque a palavra do Senhor vai nos orientar aqui em 2 Timóteo 4.
Lembre, meus amados irmãos, só tem traficante porque alguém está disposto a pagar a droga. Só tem prostituta porque alguém está disposto a pagar pelo erro, pelo pecado. Só tem falso profeta porque alguém está pagando. Só tem falso evangelho porque alguém está bancando. Porque as pessoas correm atrás de caminhos largos. É isso que Paulo vai orientar Timóteo aqui. A palavra do Senhor diz, Timóteo 4. Segundo Timóteo 4, eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. As pessoas hoje não querem mais sã doutrina, meus irmãos. Hoje você repreende alguém, você é capaz de ser processado. Você traz uma orientação para alguém dizendo que é pecado. É capaz de você ser processado. Muitos pastores estão sendo processados por ler a palavra de Deus. Muitos pastores estão sendo processados por ler a palavra de Deus. Em Apocalipse, por exemplo, 22, eu vou ler aqui para os amados irmãos. Muitos pastores estão sendo processados. Apocalipse 22, 15 diz assim: no entanto, fora estão os cães. Cães são aqueles que adulteram a palavra do Senhor. Os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Muitos pastores estão sendo processados por ler este versículo aqui, dizendo que vai ficar fora do céu aqueles que cometem imoralidades sexuais. E tem algumas Bíblias que falam principalmente na questão do homossexualismo. Esse é o tempo, meus irmãos. A perseguição daqueles que verdadeiramente querem estar na presença do Senhor é grande. Mas glória a Deus, porque foi profetizado na palavra do Senhor. Jesus já falava disso. É tempo, meus irmãos, nós levantarmos a cabeça, olharmos para o alto, porque a redenção se aproxima. Jesus está às portas. Jesus está vindo, meus irmãos. É chegado o tempo, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Nós estamos no fechar das luzes, no apagar das luzes, no fechar da porta. E o Senhor continua orientando aqui, Paulo continua orientando aqui. Timóteo, percebam bem, meus irmãos, o que vai dizer o versículo 3 de 2 Timóteo 4. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. O tempo chegou, meus irmãos, nós estamos nesse tempo. As pessoas correndo atrás de falsos profetas, correndo atrás de falsos pastores. Por quê? Quem prega o santo ensino, quem prega verdadeiramente a sã doutrina, este é um verdadeiro pastor. É um pastor de reino. Mas as pessoas estão correndo atrás de mitos, já vamos verificar isso. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, diz a palavra do Senhor, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. As pessoas estão correndo, meus amados irmãos, atrás de pastores, de falsos mestres, para que o pecado que está na vida deles, para que as suas práticas possam ser continuadas e que ninguém os repreenda. Irmãos, eu preciso ser repreendido, eu preciso ser corrigido. Todos nós carecemos de um alinhamento na presença do Senhor.
Todos nós precisamos de alguém que chegue para você e para a minha vida e diga: meu irmão, você está fora aqui, você precisa consertar ali. Nós precisamos consertar as nossas vidas, meus irmãos, à luz da palavra de Deus. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades, as suas paixões. As pessoas querem que alguém diga: olha, se você está cometendo adultério, não tem problema nenhum. Se você não se arrepender, não tem problema nenhum. Se você olhar pornografia, não tem problema nenhum. Porque isso é uma fase. Meus irmãos, o pecado está sendo suavizado, só que o pecado nunca foi suavizado à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, há um falso ensino nessa hora. Deixa-me trazer aqui algo, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor, certo? Então se prega que Deus é amor em todo o tempo, que Deus é amor, que Deus me aceita como eu sou. Meus irmãos, Deus nunca aceitou como nós somos. Ele nos recebe como nós somos. Basta olhar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo volta para a casa do pai, sujo, imundo, com um cheiro de chiqueiro. O pai o recebe, o beija, o abraça daquela maneira, mas ele dá uma ordem: troquem a roupa do meu filho. Deus te recebe do jeito que você é, mas ele não aceita que você permaneça assim na sua casa. Ele não aceita que você permaneça desta forma na sua presença. Ele te recebe com o amor que ele tem, com o amor que ele é. Mas ele é um fogo consumidor. Ele é juízo e justiça também. Deus é juízo e justiça. E a palavra do Senhor diz aqui, meus irmãos, que sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres. São as pessoas que vão atrás de pessoas, de falsos profetas, falsos pastores. Olha, eu vou sair da igreja que eu estou, porque ali o pastor está pregando contra o pecado. Mas naquela outra ali tudo pode, não tem problema, o pastor não fala disso e não é para lá que eu vou. Mas está aqui, meus irmãos, foi profetizado. Paulo, ele profetiza a respeito desse tempo. A palavra do Senhor diz, voltando aqui: porquanto chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o santo ensino, não suportarão. São poucos nesta hora, meus irmãos, que estão suportando o santo ensino da palavra de Deus. As pessoas correm atrás das suas conveniências, correm atrás daquilo que satisfaz o seu ego, o seu prazer, o seu orgulho. Versículo 4. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Meus irmãos, exatamente isso, as pessoas não querem ouvir a verdade. Estão correndo atrás de tantas coisas nesta hora, mas não estão buscando ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui é um alerta para todos nós, isso é um alerta para as nossas vidas. Isso está acontecendo hoje, meu amado irmão, e talvez dentro da sua igreja, meu querido irmão, está acontecendo exatamente isso. Basta você olhar, meus irmãos, olhe para a sua volta. Meus irmãos, nós estamos vendo um quadro triste, uma realidade triste hoje nas nossas vidas, nas nossas igrejas. As pessoas correndo atrás de tantas e tantas coisas, mas não buscam o Senhor. Meu querido irmão, vamos nos voltar para a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a primeira igreja, para Éfeso, em Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim: volte ao primeiro amor. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu digo, eu preciso voltar ao primeiro amor. Ao amor, meus irmãos, à cruz. Verdadeiramente a vida é completamente rendida a Cristo.
Muitas vezes, irmãos, nós temos tempo para fazer tantas e tantas coisas e nós falamos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra, mas nós temos tempo para ficar 2, 3, 4 horas no Instagram. Meus irmãos, nós nos tornamos roladores de vídeos e deixamos de ser roladores das páginas da Bíblia. Nós nos preocupamos se tem bateria no celular, mas nós não nos preocupamos para verificar como é que está a bateria espiritual da minha vida. Meus irmãos, muitas pessoas são capazes, quando vão à igreja, esquecem na saída, esquecem o celular. São capazes de dar a volta e buscar o celular, mas se a Bíblia ficou em casa, eles dizem, não tem problema. Que nós possamos voltar à cruz. Que nós possamos, meus irmãos, sacrificar a nossa carne na cruz do Calvário. Para que verdadeiramente o Espírito esteja fortalecido. As pessoas estão correndo atrás daquilo que não é verdadeiro, aquilo que é falso. As pessoas estão correndo atrás daquilo que é falso. Mas eu trago para você, meu querido irmão, vamos nos voltar para a cruz. Meus irmãos, o tempo está encerrando. Deixa eu encerrar aqui a ministração hoje, trazendo esse alerta. O tempo de Deus está encerrando. Meus irmãos, está reservado para o tempo da humanidade, desde o começo do pecado, com Adão e Eva, até o fechamento de todo o projeto de Deus, 120 jubileus, cada jubileu é 50 anos. Ou seja, 6.000 anos. Já se cumpriram 4.000 anos do Antigo Testamento. E nós já ultrapassamos mais ou menos, meus irmãos, 2.000 anos. Porque há uma pequena defasagem de tempo, se nós considerarmos do ano 33 de Cristo. Nós estamos no jubileu número 119, fechando praticamente o jubileu número 120. Quando fechar o jubileu 120, o Senhor Jesus, ele volta. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos dá um alerta também em relação à criação do Estado de Israel que aconteceu em 1948. E a Bíblia vai dizer que esta geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Então, meus irmãos, nós estamos no fechar. A porta está se fechando. O tempo da graça está terminando. Se Jesus voltar agora, se Jesus voltar daqui a 1 minuto, você vai ou você fica? Eu vou ou eu vou ficar? Eu vou com o Senhor ou vou ficar aqui? Jesus, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vamos verificar que é a taça da ira de Deus que será derramado sobre a terra. Depois, quando a igreja for levada ao céu, à presença de Deus, será tão terrível, meus irmãos, que descreve algo como nunca visto. A própria palavra do Senhor em Mateus 24 vai dizer que esse tempo será um tempo tão terrível como nunca aconteceu e jamais acontecerá. Que nós possamos firmar a nossa vida na presença do Senhor. Não corra, meu amado irmão, atrás daquilo que é falso. Busque verdadeiramente o Senhor. Que você não corra atrás de homens, mas busque o Senhor. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo que está à minha disposição e à tua disposição. Que você possa estar aliançado com homens de Deus, que juntos, assim como você querem o céu, querem a eternidade com Deus, querem um dia morar com o Senhor. Esse tempo, meus irmãos, é agora. A tomada de decisão é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra do Senhor. Não endureça, meu amado irmão, o teu coração, mas vamos buscar o Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Que o Senhor
através do seu Espírito Santo, nos constranja a nós orarmos, a nós mergulharmos na palavra, a nós mergulharmos no jejum, a nós nos prepararmos para aquele dia. Porque naquele dia, meus irmãos, a Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo para mais nada. Então, que nós possamos verdadeiramente estar preparados. Para quando? Para o agora. Prepare-se, meu irmão, para o agora. Porque se você deixar para depois, o agora um dia vai chegar e você não estará preparado. Nós possamos estar firmes na presença de Deus, do Senhor. Porque Jesus está às portas e as coisas se cumprem rapidamente em nosso tempo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome do Senhor Jesus. O amor está no ar. Viva FM Light. Na rádio do seu coração.